Boa noite, gente. Boa noite. Quem tá aqui já? Boa noite para quem vai ver a gravação desse vídeo. Muito boa noite. Esperando o pessoal entrar. Hoje a gente tem uma live sobre tecnologia assistiva. Tô vendo que já entrou um pessoal. A Milena já entrou, que é a nossa convidada de hoje. Daqui a pouquinho eu vou chamar ela. Vou acenar aqui para minha colega de hoje. E vamos convidar a Milena para entrar na conversa. Boa noite, Milena, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Estamos nos ouvindo bem? Sim, tudo certo aqui. Tá me ouvindo também? Tá tudo ótimo. Estou vendo que o Ricardo está na sala. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Seu colega de trabalho também, Milena. Sim, a gente fez alguns trabalhos juntos aí, foi muito bom. Acho que eu venho aprendendo muito nesse último ano que eu estou me dedicando só à questão da acessibilidade, da inclusão, então estou sendo muito feliz com essa minha escolha. Que ótimo. O Ricardo eu conheci numa Reatec há muitos anos atrás, mas acho que ele não vai lembrar de mim, não. Já faz um tempinho, viu, Ricardo? Mas a gente bateu um papo lá na Reatec. Milena, o pessoal está entrando. Acho que é melhor a gente dar um pouquinho de tempo aqui, né, para o pessoal entrar. Sim, Aí a gente faz as apresentações e começa a nossa conversa. É um conteúdo bastante rico, né? O Ricardo sim, assinou, eu não sei se ele lembrou ou não de mim, mas a gente marca aqui em São Paulo uma conversa qualquer dia. Você estava aqui, né, Milena, em São Paulo? Você já voltou para tava. Já voltei. Eu fui duas vezes, fui em outubro, fui em novembro. Aliás, desde agosto tem algumas vezes que eu tô indo, porque eu faço o meu tratamento de visão aí, né, do glaucoma. Então, sempre tô por aí em São Paulo. Acho que eu sou apaixonada em São Paulo, assim, gosto muito de ir pra aí. Você ficou quanto tempo dessa última vez? Fiquei de um dia para o outro essa última vez. Aí na penúltima eu fiquei 4 dias. Aí a gente vai. Eu sempre encontro o Ricardo também. Depois que a gente está trabalhando juntos, né? Então a gente tá sempre encontrando e fazendo trabalhos por aí. Legal. Milena, primeiramente, obrigado pela aceitação do convite, tá? Da empresa Ergon Prime. A gente já está com essa empresa há bastante tempo, só que agora a gente está enfatizando mesmo as redes sociais, né? Era um trabalho assim meio nos bastidores e agora a gente quer mostrar bastante esse trabalho de inclusão que a gente faz em todas as etapas, né, da inclusão profissional, mas da inclusão social também como um todo da pessoa com deficiência. Já me apresentando aí para o pessoal que não me conhece, eu sou Rodrigo, fisioterapeuta do trabalho, eu trabalho com medicina do trabalho já faz um tempo, e sempre voltei as minhas atuações também para a questão de acessibilidade e inclusão social da pessoa com deficiência. Como eu tinha essa intervenção nas empresas com a questão da saúde ocupacional, casou muito bem esse assunto da questão da deficiência com a adaptação dos postos de trabalho. Então, hoje em dia, a minha especialização é mais adaptar postos de trabalho para pessoas com deficiência. A gente entende que a questão de empregabilidade é extremamente importante, né, para a questão da acessibilidade, porque ela abre portas para as demais áreas da inclusão. É uma pessoa que não trabalha, não tem condição de se qualificar ainda mais na questão dos estudos, consequentemente, ela não tem muito lazer, muito turismo. Então, eu acho que o cerne aí da inclusão é a questão da empregabilidade que acaba abrindo outras portas. Então, essa é a minha área de atuação, Milena. Dentro da questão profissional, a gente também faz essa questão da prescrição, né, de tecnologia assistiva, que é o nosso tema de hoje. Mas antes da gente entrar no tema, se apresenta aí para o pessoal também. Eu sei da sua competência e da sua militância na área, então, para o pessoal conhecer um pouquinho, por favor, Milena. Então, vou me apresentar aqui um pouquinho de mim, né, para o pessoal ficar sabendo. Meu nome é Milena Rodrigues, eu sou uma mulher com baixa visão desde que eu nasci.
Até então, até 2019, mais ou menos, eu não tinha esse trabalho voltado para pessoa com deficiência, para falar sobre as minhas experiências pessoais e buscar coisas também novas nesse assunto, né? Estudei muito, sempre tive essa vontade pelo conhecimento, então me formei muito nova, eu tinha de 20 para 21 anos quando eu me formei em História e fui lecionar. Fui dar aula, dei aula um período, fiz meu mestrado também em História. E em 2015, por conta da piora do meu glaucoma, eu tenho glaucoma congênito, então desde criança e sempre lutando com glaucoma, que é uma doença que não tem cura e ela também pode piorar muito, né? No meu caso, piorou em 2015, assim, já tinha há um tempo, então eu sabia que isso poderia acontecer. E aí eu precisei afastar de sala de aula porque não tinha condição, eu era funcionária do Estado. Infelizmente, as instituições públicas ainda não dão aí o valor, né, necessário para que a gente possa continuar em sala de aula ou ter nossos espaços dentro das instituições de forma autônoma, né? Então era isso que eu buscava. Então, eu falei, gente, eu não posso parar, estou muito nova, eu preciso passar esse meu conhecimento e aprender também. De que forma eu vou fazer isso, né? Fui para as redes sociais. Então, em 2019, criei a minha página, que é essa aqui, que é o @me inspira, né? E a princípio eu só queria mesmo passar a minha experiência, contar as coisas que eu já tinha vivido. Eu sou atleta ainda paralímpica desde 2013, mas nunca dividi isso com ninguém. E inclusive família também, que não tinha muita noção do quanto eu enxergava, né? Do quão pouco eu enxergava. E o que eu fazia para me virar ali, né? Então resolvi falar sobre isso e virou um trabalho. Porque a partir disso eu venho me especializando, fazendo cursos na área de acessibilidade digital, também dando cursos e palestras, né, com a minha experiência. E agora entrei num curso de turismo, que sempre foi também uma paixão que eu tive, né, que eu sempre tive por viajar, por conhecer lugares e ter essa autonomia para fazer isso. Então, daí eu conheci o Ricardo também, o ano passado, e a gente começou o trabalho juntos e vem fazendo alguns projetos nesse sentido. O Ricardo, que já tem uma experiência enorme, né? Então, só Uhum. agregou aí ao pouco que eu sabia, peguei o muito que ele sabia, a gente resolveu caminhar juntos e fazer algumas coisas nesse sentido. Eu acho que principalmente na questão da acessibilidade digital, que é uma área que eu venho me especializando mais, né? E resumidamente é isso, assim, um pouco da minha história e como eu cheguei aqui, né, para falar de acessibilidade e inclusão. Perfeito, Milena. Nessa tua vida bastante corrida aí, eu acredito que a questão da tecnologia, que é o nosso tema de hoje, esteja bastante presente, né, na sua vida diária e na sua vida profissional também. Quando a gente fala de tecnologia assistiva, que é um termo que muitas pessoas não conhecem esse termo, né? E acham que a tecnologia assistiva está ligada mais a uma questão puramente digital ou uma questão mais relacionada a software, né, de computadores, enfim, alguma coisa mais digital ou coisas afins. E a gente sabe que a tecnologia ela abrange várias coisas, né? Ela pode abranger desde um serviço, de uma prática, de um procedimento, produtos, serviços que envolvem aí desde uma bengala até questões mais sofisticadas. A gente tem muitos produtos assistivos de baixo valor, mas também outros que têm alto custo, que infelizmente está um pouquinho fora da realidade das pessoas de baixa renda. Então, eu acredito que nesse bate-papo a gente vai ter condição de discutir tudo isso, né? Primeiro, uma parte mais conceitual da tecnologia assistiva, que também é conhecida como ajuda técnica, mas também a questão de aquisição da tecnologia, como ela é usada atualmente, e aproveitar também as coisas que você
usa no dia a dia, né, Milena? Você, além de ser uma especialista na área, você é uma usuária, né, da tecnologia assistiva, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que a tecnologia, para as pessoas que não têm deficiência, ela muitas vezes ajuda. Para a pessoa que tem deficiência, muitas vezes a tecnologia torna as coisas possíveis, né? Torna as coisas viáveis. Concorda com essa afirmação? Concordo plenamente. Eu tenho, acho que, inúmeros exemplos disso. Eu sou usuária mesmo, acho que desde que eu nasci, né? Porque eram coisas mais simples. Inclusive, posso falar até dessa evolução, porque quando eu comecei a estudar, por exemplo, em 1994, que meus pais foram atrás de escolas, né, de como que fazer comigo, porque eles desconheciam a baixa visão até então. Aí a gente começou a descobrir esse universo da tecnologia assistiva. E eu vi isso evoluir, né? O quanto tudo isso evoluiu e o quanto isso traz autonomia para mim. Eu sou uma usuária mesmo e tenho vários exemplos para citar aí. No seu caso, né, Milena, quando você se apresentou, você colocou que tem baixa visão, né? Então, só para diferenciar, devido ao glaucoma, certo? Você adquiriu um quadro de baixa visão. É isso mesmo, né? Então, só para Isso. conceituar aqui para o pessoal, existe uma diferença dentro da deficiência visual, né? A deficiência visual ela é dividida em cegueira e baixa visão, que antigamente era conhecida como visão subnormal também. A cegueira, a pessoa tem a capacidade visual menor do que 0,05 graus no melhor olho com a melhor correção óptica. E as pessoas com baixa visão têm a acuidade visual, que a gente fala, entre 0,3 e 0,05 graus, no melhor olho com a melhor correção óptica também. Ou quando a somatória do campo visual é igual ou menor do que 60 graus. Agora, em ambos os olhos com a melhor correção óptica. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? A pessoa com cegueira, geralmente uma questão de ajuda técnica para ela, além da bengala, que a gente pode falar um pouco mais para frente, ou do cão-guia também, que é uma ajuda técnica, mas a questão do braille, né? A diferença de relevo, ou o efeito sonoro, para que a pessoa possa identificar as diferentes comunicações. No teu caso, você precisa de uma ampliação das informações, é isso? Uma ampliação Isso, da fonte, né? Para isso tem os softwares de ampliação, ou as lupas, né, eletrônicas, o próprio óculos também, com a lupa. O que que você usa no seu dia a dia de tecnologia assistiva, Milena? eu, quando criança, para dar o exemplo para o pessoal, só para explicar um pouco da minha visão também, né? Porque você falou da baixa visão. Hoje eu sou cega do meu olho direito, ele não tem nada de visão. E do meu, mais ou menos, o pessoal dá uma entendida assim, eu tenho mais ou menos uns menos de 10% com o uso de óculos, então com a correção eu tenho isso no meu esquerdo. E Certo. então, desde criança, assim, eu tinha algumas dificuldades, né, com leituras. Meus pais sempre perceberam. Então, na época, não se tinha tantas lupas, era muito caro, né, tudo muito inviável. A gente usava letras ampliadas mesmo, do jeito que dava ali para imprimir, para xerocar, a gente ampliava tudo, ou até os professores escreviam, né, grande para eu poder enxergar. E aí logo surgiu as lupas, eu comecei a usar, eu testei algumas, o meu óculos também, porque ele não corrige 100%, né? Ele corrige só parcial, então meu óculos é uma tecnologia assistiva muito importante para mim. Tive óculos especiais para só para perto para conseguir fazer leitura. E aí, quando surgiu a tecnologia, o computador, né? Vamos colocar assim, as coisas melhoraram muito, porque nele dá para colocar várias possibilidades, né? Tem a própria lupa do computador, zoom na tela, e com o celular isso foi só aumentando. O celular hoje eu falo que é quase parte do meu corpo, eu não posso sair sem de jeito nenhum,
porque ele virou a minha tecnologia assistiva a primeira de todas, eu falo, porque com ele eu consigo viajar sozinha, inclusive fiz a experiência esse ano para poder ir a São Paulo sozinha, sem companhia de ninguém. Me virei no aeroporto tirando fotos e dando zoom. Então eu preciso basicamente disso, né? Que é a letra ampliada em basicamente tudo, meu celular, placas, então eu não tenho isso no dia a dia, eu consigo fazer com o meu celular que está na minha mão, tirando foto e dando um zoom ali, me virando sozinha. Não uso a bengala, você citou também, a bengala eu não uso, tem a bengala verde, que é específica para quem tem baixa visão, mas eu não sou usuária da bengala. Então, Perfeito, Milena. Milena, a Ergon Prime, ela tem atuado bastante na questão da inclusão profissional, né? Como eu falei aqui para vocês no início da live, e a gente sempre favorece a qualidade da inclusão, né? A gente não quer só um aspecto quantitativo da lei de cotas, que acredito que as pessoas que estão acompanhando aqui já conheçam, então a gente favorece muito desde o momento inicial, no recrutamento dessa pessoa com deficiência, nos processos seletivos, passando pela adaptação do posto de trabalho e na sensibilização da equipe propriamente dita, né, que vai receber esse profissional com deficiência. Então, a gente faz uma mescla aí de alguns conceitos importantes, como acessibilidade, desenho universal, ergonomia, e o nosso tema de hoje eu vejo como uma cereja do bolo, né, a tecnologia assistiva. Porque muitas vezes as empresas elas fazem a revisão arquitetônica do local, elas promovem alguma adaptação física daquele local, mas não se atentam muito a essa questão do fornecimento da ajuda técnica, né, do recurso de tecnologia assistiva. E principalmente não escutam muito esse usuário do sistema, do produto, do serviço ou da metodologia, né, já que a gente conceituou aqui tecnologia assistiva como sendo uma área do conhecimento que busca justamente neutralizar, compensar, atenuar e até mesmo eliminar as possíveis desvantagens provenientes dos quadros de deficiência. Ou seja, a tecnologia assistiva, ela atua na habilidade funcional dessa pessoa com deficiência, promovendo essa habilidade funcional ou aumentando essa habilidade funcional. E muitas vezes a empresa, né, não se atenta em relação a isso, não escuta da pessoa o que ela usa no dia a dia, que provavelmente o que ela usa no dia a dia, ela vai usar na questão profissional. Eu citei aqui no início também as questões de custo, né? Muitos produtos assistivos acabam sendo caros, né? Para uma realidade aqui no Brasil, para uma pessoa de baixa renda, ou uma empresa que encara como custo, porque se ela encarar como investimento, na verdade não é caro, né? Agora, se ela encarar como custo, sim. Então, as empresas, eu acho que elas não estão colocando essa cereja do bolo, né, que eu citei aqui. Adaptou o local, fez a rampa, promoveu um elevador, mas não se atenta a essa questão de ajuda técnica, que muitas vezes é aquilo que vai proporcionar com que a pessoa execute a tarefa dela, né? E a gente está falando aqui de ganho de privilégio. Não, na verdade, a gente quer uma equiparação de oportunidades, né? Você, Milena, ou pessoas que têm algum tipo de dificuldade, seja dificuldade motora, de visão, de audição, a ajuda técnica, a tecnologia assistiva, vem para isso, vem para suprir essa dificuldade e, dessa forma, equiparar as oportunidades entre pessoas com e sem deficiência. Sim, é exatamente isso. Eu acho que um exemplo disso é o fato de quando eu aposentei, né? Eu precisar aposentar por falta de acessibilidade mesmo, a começar a acessibilidade física e a questão da tecnologia assistiva também, porque eu passei num concurso público
E tinha as cotas, né? Tinha as vagas reservadas. Passei, teoricamente, eles teriam que me dar a condição, né, para poder lecionar ali na escola. E a princípio, eu acho que a primeira coisa, quando eu fui escolher a escola que eu ia trabalhar, porque a gente tem essa possibilidade, eu caí num problema muito grande, que era a falta de vagas para lecionar em escolas que eram acessíveis. Então, tive que ir para uma que não tinha acessibilidade alguma, começar pelo físico, igual eu citei. Então, ali na parte arquitetônica, por exemplo, para subir as escadas para eu conseguir chegar na sala de aula, era muito ruim, era um lugar escuro, uma escada estreita, e tudo bem. Eu falei, não, eu passei nesse concurso, eu vou lecionar, eu vou dar aula, porque é minha paixão, vamos lá. Então eu fui conhecer o lugar, né? Como eu tenho baixa visão e eu tenho uma sensibilidade muito grande por desde criança já ter a baixa visão, então consigo caminhar sozinha, fazer aquele reconhecimento ali do lugar, do espaço e me virar muito bem. Então eu fui para a sala de aula, comecei a dar aula mesmo com todas essas dificuldades. Sempre esperava todo mundo descer primeiro ou subir primeiro para depois ir, né? Buscando a minha segurança. Fiquei mais ou menos 5 anos, assim, dando aula e tentando me virar. Só que na parte de tecnologia assistiva, né, para que eu pudesse dar minhas aulas, eu não tive recurso nenhum também, sempre tive que me virar. Então, e aí, né, como que eu vou fazer agora? Do jeito que eu fazia na faculdade, não dava, porque durante a faculdade eu tive um suporte muito grande que era um órgão dentro da universidade que dava apoio a pessoas com deficiência, e lá a gente tinha textos gravados, né? A gente tinha monitores, a gente tinha todo um suporte. Na época, a universidade daqui de Berlândia, a Federal de Berlândia, ainda não tinha a Orcan, que é uma tecnologia assistiva para pessoa com deficiência visual excelente. Depois eu posso falar um pouquinho sobre. Ainda não tinha, mas eles investiram e compraram tem pouco tempo. Então a Universidade Federal me dava todo um suporte muito bom para eu estar ali, né, para eu fazer meu mestrado, para eu fazer minha graduação. E na escola não tinha. Então tive que adaptar o meu próprio computador, adaptar o computador da escola do jeito que dava, porque às vezes eu tinha que fazer atividades lá e não tinha nada de recurso ali. Então eu tive que ir adaptando do meu jeito, sem pensarem, né, assim, como que eu ia precisar, o que que eu ia precisar. Inclusive muitas pessoas ali que trabalhavam comigo não tinham noção que eu tinha baixa visão, porque eu entrei simplesmente como eles e tive que permanecer assim. Eu falo que eu só aposentei por conta dessa piora. Hoje eu tenho uma dor muito grande, que é crônica essa dor, então eu não dava mesmo para continuar em sala de aula. Mas quando eu fui para as perícias, que para esse processo de aposentadoria, uma das coisas que eu cobrei bastante foi isso, né? De levar uma acessibilidade, pelo menos arquitetônica, para a escola. E, enfim, a gente conseguiu. Depois que eu aposentei, a escola foi reformada inteirinha, então tá bem melhor do que estava. Ainda não visitei, eu sempre falo isso. Eu tenho que ir lá fazer alguns vídeos para mostrar para o pessoal também, porque mudou muito. E hoje é uma escola até referência aqui da cidade, porque tem tempo integral. Não sei quanto à tecnologia assistiva, se tem alguma coisa, se eles mudaram alguma coisa, mas eu acho que a cobrança, né, que eu fiz deu um efeito, a cobrança dos profissionais que sabiam também deu um efeito. Então, foi essa dificuldade quando eu fui para o mercado de trabalho, né, de ter que me virar mesmo e de não ter esse pensamento que é um investimento. Porque eu acho que falta isso, é uma coisa que tanto eu quanto o Ricardo, nossos trabalhos, a gente vem falando, que é sempre pensar a pessoa com deficiência como consumidora, a começar Sim. pelo mercado de trabalho,
porque isso vai dar poder de compra, vai dar poder de venda e tudo mais, e vai ser muito bom para todo mundo, que é um público consumidor que quer consumir e quer participar de tudo e ter uma vida, entre aspas, normal, né? Para ser igual, vamos colocar assim, né? Uma igualdade entre todos. Com certeza, Milena. Deixar um abraço para sua mãe que apareceu aí, a dona Sandra Regina, né? Sempre me E também acompanhando. tem uma colega nossa, a Lunier Carvalho, que está participando bastante aqui. Obrigado, viu, Lunier, por tua participação. Ela colocou uma expressão bacana aqui, né? Ela falou que a tecnologia assistiva, ela move o mundo e deve abraçar a todos. E ela usou duas palavrinhas extremamente importantes para nós aqui, que são a independência e a autonomia, né? Tudo isso que a gente está discutindo sobre tecnologia assistiva, Milena, é para proporcionar autonomia e independência para essa pessoa. E a tecnologia, no caso, ela atua exatamente nas duas, porque muita gente acha que é a mesma coisa, autonomia e independência. Na verdade, não é. Quando a gente fala de independência, é mais em relação às atividades de vida diária. Quando a gente fala de autonomia, é mais uma questão de gerenciar a própria vida. A gente pode ter uma pessoa que teve um AVE, por exemplo, um derrame, né, um antigo AVC, e essa pessoa ela não tem uma independência pela perda de movimento. Só que se a cognição dela estiver preservada, ela tem condição de gerenciar a própria vida, né, tomar decisões. E existem produtos assistivos. Quando eu falo tecnologia assistiva, eu estou usando o termo no singular, porque é uma ciência, e quando eu estou usando no plural, eu estou falando produtos assistivos, né, ou recursos de ajuda técnica. Tem recursos para essas duas vertentes, né, Milena? Para a questão da autonomia, de independência, e vale ressaltar também para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, que isso também é lei, né? A gente não está falando só da questão do bom senso, de oferecer um favor para a pessoa, porque a gente vai quebrar o galho daquela pessoa, não. A gente precisa fornecer uma tecnologia assistiva para que esse processo de inclusão seja completo. É a tal da cereja do bolo que eu comentei aqui, né? Até porque é um serviço bem individualizado, bem customizado. Você pode pegar 50 pessoas com deficiência física, por exemplo, cada uma tem uma necessidade diferente da outra, tem uma experiência própria em relação ao uso de recursos de ajuda técnica diferentes também. Então, o usuário do produto, ou seja, a própria pessoa com deficiência, ela precisa ser sempre ouvida para que a gente possa promover essa inclusão. Não pode ser uma coisa imposta por uma patente específica ou por um fabricante específico que colocou um novo produto no mercado. Às vezes o produto que funciona para ti, Milena, não vai funcionar para uma outra pessoa com baixa visão e por aí vai. Nessa questão da experiência pessoal é extremamente importante, né, Milena? E você comentou da sua experiência como docente, você vê que a tecnologia, nesse caso, era super importante para você como docente, como professora, e se você encontrasse um aluno, por exemplo, com deficiência, né, dentro da sala, que fosse precisar de um recurso a mais, né, de uma mudança da questão pedagógica, vamos dizer assim, mas também na prescrição de um recurso de tecnologia assistiva. No dia a dia, na questão da empregabilidade, a população com deficiência, que é a nossa população central aqui, que a gente estuda, ela não pode deixar de ser ouvida, porque o processo de inclusão ele só vai ser completado usando essa tua experiência prévia e a sua experiência atual também, né? Você comentou aí que você começou com um quadro clínico, depois isso foi evoluindo, ou seja, a gente precisa sempre reorganizar, né, ou mudar aí os roteiros para que a pessoa com deficiência seja de fato atendida. Eu vejo a falta da tecnologia como sempre um fator aí que impede, de fato, o 100% da inclusão.
Porque nós da Ergon Prime, a gente bate bastante nessa tecla que a acessibilidade, ela não pode ser meia boca, né? Ela não pode ser feita de qualquer jeito. Ela tem que ser feita na totalidade para suprir na totalidade também as dificuldades dessas pessoas. E aí a gente tem essa gama de produtos que eles interferem ou na destreza, na coordenação motora, na questão de manipulação de objetos, no seu caso, a questão visual, tem produtos assistivos para deficiência auditiva. A gente trabalha aqui com surdos em linhas de produção, Milena, que eles trabalham com... Ô, dona Emília, tudo bem? Seja muito bem-vinda. A dona Emília faz parte do programa de apoio à pessoa com deficiência, lá de Barueri. A gente trabalha com surdos, Milena, que eles trabalham com estímulos vibratórios nos braços, para que eles recebam todas as informações e eles percebam quando haja uma informação nova, porque muitas empresas colocam o surdo voltado para a parede, né? Aí dá um incêndio na empresa, sai todo mundo correndo e ele não percebe. Ele precisa sempre estar de frente para situações, ou receber as informações de uma outra forma. Eu sempre falo que uma pessoa sem deficiência, tudo que eu escuto, um surdo precisa sentir ou enxergar. Tudo que eu enxergo, você que tem uma dificuldade visual precisa escutar ou ter uma ampliação da fonte, o que a gente disse aqui. Tudo que eu subo o degrau, um colega que é cadeirante, como o Ricardo aqui presente, ou com uma mobilidade reduzida, ele precisa encontrar uma alternativa de acesso, seja um elevador, uma rampa dentro de uma inclinação adequada, né? Não pode ser qualquer rampa também, uma plataforma elevatória. O que a gente está querendo dizer com tudo isso? A equiparação de oportunidades, né, Milena? Tecnologia assistiva não é favor, é lei, é igualdade de oportunidades. Vocês precisam disso para inclusão social, profissional, inclusão em qualquer local, em qualquer meio. Sim, com certeza. E a exemplo aí, né, que eu posso citar é justamente essa evolução que eu tinha citado lá no início, que minha mãe comentou aí, ela pode dizer muito bem que isso não se pensava assim, né? Eu acho que pouco se pensava desse jeito lá quando eu comecei a estudar, quando as escolas tiveram que ter crianças com deficiência, né, dentro das salas de aulas, e isso foi evoluindo de uma forma muito bacana. A gente sabe que tem muita coisa para se fazer, porque eu até acho que toda live que eu faço, todo lugar que eu vou falar sobre o assunto, eu digo que a gente tem leis, a gente tem normas muito boas, mas que não são cumpridas de fato, né? E então, conversando com pessoas com deficiência hoje, que estão no mercado de trabalho, coisas simples que acontecem no dia a dia delas, que poderiam ser evitadas e que poderiam melhorar a condição para que elas tivessem um desempenho maior, né, no trabalho. Nossa, seria excelente se começassem a pensar assim. Eu tenho uma amiga que ela até passou num concurso público. Acho que o problema aí, às vezes, pode ser até o público, né? Porque eles só cumprem mesmo. E ela teve uma luta enorme para conseguir o computador dela do jeito que ela precisava. E ela se conhece muito bem, né? Então ela sabia o que ela precisava e às vezes eles queriam impor alguma coisa que não ia dar certo para ela. E aí teve aquele problema até ela conseguir, foi uma demora, mas hoje ela consegue desempenhar o trabalho dela muito bem. E ela também tem deficiência visual. E eu acho que tudo isso que a gente está falando são coisas muito importantes e que vão trazer uma evolução cada vez maior para que as pessoas tenham essa autonomia que a gente tanto fala, né? Independência e autonomia juntas. Sim, porque muitas coisas são de baixo custo, né, Milena? E as pessoas nem percebem isso, né? Eu diria até
má vontade para se fazer, uma falta de conhecimento, informação, e daí surge muitas vezes o preconceito, né? As pessoas acham que um funcionário com deficiência, ele está lá para cumprir a cota, para ser um número para a empresa, e não sabe que ele pode, deve e quer contribuir com a organização, e que ele tem condições para isso. Muitas vezes quem É, vai gerar essa condição é um recurso, né, um produto assistivo, mas ele tem condição para exatamente. isso. Basta que ele seja, tenha essa igualdade de oportunidades, que ele seja levado em consideração. O quadro clínico dele, a experiência em relação ao produto. A gente vê isso até nos momentos iniciais, né, Milena? Na hora de um processo seletivo, por exemplo. Se você é chamada para um processo seletivo e você se encontra lá com um papel que não tem uma lupa, um ampliador para você que te atenda e que você não use o seu naquele momento, você vai ter dificuldade. Você já sai perdendo, vamos dizer assim, né? E isso não é justo. Exatamente. É, nesse sentido, eu tenho um exemplo também muito bom, porque quando eu precisei fazer o ENAD ele é uma prova muito importante para avaliação das universidades, né? E eu fiz tanto no meu primeiro período da graduação quanto no último, e nenhuma das duas vezes, mesmo avisando com antecedência que eu precisava de uma prova ampliada, de um espaço com iluminação legal, né? Porque para mim isso faz diferença, a iluminação. Então a gente pode mandar os laudos do jeito que a gente precisa do espaço, com ampliação das horas também. A prova é 4 horas, você tem direito a 1 hora a mais, então isso tudo tinha que ser avisado, eu avisei com antecedência. Cheguei para fazer a prova e não tinha nada disso. Então Meu eu tive que ficar esperando, acho que coisa de 40 minutos para começar a minha prova e para eles arrumarem um espaço ali todo improvisado para me colocar, porque eu tinha pedido um ledor também, para caso eu precisasse, na verdade eu preciso quando eu vou responder o gabarito. Porque o gabarito não pode ter erro, então é muito pequenininho, porque tem que ser lido por um sistema deles, né? Então não dá para ampliar o gabarito das provas. Então a gente precisa disso. E aí foi essas 2 vezes que eu tive problemas e conheço outras pessoas também que pediram coisas assim e não foram atendidas, tiveram um transtorno enorme até chegar a essas adaptações para que elas conseguissem realizar a prova ou o processo seletivo. Eu falei do ENAD, que é uma coisa, entre aspas, simples, né? Que não está valendo ali um emprego, está valendo a nota para a universidade, mas não está valendo um emprego, mas coisas como um concurso, como um processo seletivo para uma empresa, né? Isso pode afetar muito, inclusive o psicológico da pessoa, porque ela vai preparada para receber aquele auxílio ali, ela acha que está tudo certo e de repente não tem. Então é muito complicado, é a mesma coisa que chegar num espaço, falar que é acessível, que tem rampa e de repente só tem escada e a pessoa tem que ser carregada para o lugar. Isso é muito complicado, eu acho que principalmente quando você avisa antes. Isso acontece muito, o Ricardo tá, ele pode falar em hotéis, quando você faz aquela reserva e fala, não, aqui a gente tem o quarto adaptado, a gente está tudo certinho e de repente não tem nada. Então, é muito complicado quando a gente depara com problemas assim. Serve de experiência, igual eu tô aqui contando exemplos, né? Escuto pessoas também contando, mas são coisas que ainda acontecem. Poxa, Milena, no caso do Enad, você avisando antes, hein, já deu esse problema. Imagina, você falou que conheceu outras pessoas também com o mesmo tipo de dificuldade, né? Imagina se não Isso. é avisado, né? É uma padronização já não estar adequado para uma pessoa com deficiência. Em qualquer tipo de serviço, né? Para fazer uma prova, um concurso, como você falou, vocês têm essa experiência grande aí, eu sei, na questão do turismo. Eu acredito que você e o Ricardo também já têm enfrentado bastante situação constrangedora, desagradável e, acima de tudo, ilegal, né, Milena?
Você comentou aí da legislação, eu acho que eu já falei em outras lives também. Nós aqui no Brasil, nós não precisaríamos de nenhuma lei a mais, né? A gente só precisaria Exato. que as leis que já existem fossem cumpridas, né? Até com a LBI aí, que é a última, você tem lá Uhum. padronização para tudo, para adaptar o ambiente, para a questão de lazer, turismo, educação, trabalho. E a pergunta que fica é por que que isso não é cumprido, né? Pela própria Convenção da ONU, a Convenção da ONU, para quem não sabe, que é o Decreto 186, ele foi aceito dentro do Brasil aqui com valor de norma constitucional dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, nós temos uma lei maior aqui, que é a Convenção da ONU no Brasil. E a Convenção da ONU fala disso tudo que nós estamos discutindo aqui, né? A falta de direito, que não é cumprido esse direito para a pessoa com deficiência. Você vai fazer uma prova e não encontra uma situação favorável para você. Passou na prova, também não encontra uma condição favorável na sala de aula. Vai viajar, vai fazer um lazer, um turismo, a mesma coisa. Então é muito complicado, né, Milena? A falta ou a inadequação também da tecnologia, porque às vezes eles oferecem uma Sim, tecnologia, mas não é adequada para ti. Então essas duas coisas exatamente. acabam dificultando muito a sua vida, né, como um todo. E é uma lei no Brasil, eu não entendo muito isso, por que que não é cumprido, Milena? É É complicado, né? exatamente, é muito complicado e assim, eu falo que tem muita coisa boa, sim, a gente tem que ter consciência disso, mas que também falta informação. Eu acho que essa parte da informação é algo que a gente também vem batendo muito na tecla, que às vezes tem lugares que estão acessíveis, que tem a tecnologia assistiva, que está tudo certo, mas que não informa para quem vai usar. E aí acha que não foi um investimento ideal, né? Tipo, eu investi e não recebo ninguém, né? Que precisa disso. Mas também não informa. Então, acho que essa informação é super importante. E a informação contrária também das coisas ruins que acontecem. Porque quando esse tipo de situação acontece, a gente precisa reclamar, a gente precisa buscar essas melhorias. Eu fiz reclamação na época, inclusive a coordenação do meu curso também se empenhou bastante em reclamar e aconteceu duas vezes, né? E assim, porque eu falo que eu acho que hoje o número de pessoas com deficiência ocupando os espaços está maior. Eu posso comparar da época que eu comecei a estudar ali, que tinha dois, três alunos com deficiência. Hoje, se a gente for nas escolas, com certeza a gente vai encontrar mais. Inclusive, tive uma experiência no ano passado numa escola infantil, de uma palestra, acompanhei o pessoal no Dia das Crianças. Só numa turma tinha três pessoas com deficiência que eram autistas, né? Então, só numa turma, imagina as outras, né? Então, o número tá maior, tá crescente, as escolas têm que estar preparadas, os lugares têm que estar preparados para receber essas pessoas e adequar no que for preciso. E principalmente que você falou, acho que é fundamental perguntar para a pessoa o que precisa, né? O como ela precisa, o jeito que vai ser, né? Porque eu acho que isso é muito importante. A baixa visão, por exemplo, ele é um mundo diverso, cada pessoa tem um jeito, né? Às vezes tem pessoas que não vão enxergar a cor, outras vão, ou que vão enxergar de longe, de perto não. Então tem uma variação grande. Então a gente precisa perguntar para quem precisa e como usar, como que essas pessoas vão usar esses recursos, como vai ser esse processo, né? Eu acho que essa troca com quem precisa é fundamental. Nada por vocês, sem vocês, como diz o slogan, né, Milena? E a Exatamente. Lívia colocou aqui para a gente a questão da legislação, que precisa ter a lei para forçar essas situações. Eu concordo plenamente com ela também, né? Se já tendo lei é difícil, imagina se não tivesse lei, né? A questão Demais, da com cota certeza. é um desses exemplos, que dificilmente se contrataria pessoas com deficiência se não tivesse a lei de cotas. Mas, enfim, a gente Sim, espera que isso avance cada vez mais, como você colocou aqui.
tá? Com Menina, certeza. assim, o tempo tá voando, menina. O bate-papo tá legal aqui, né? Muita coisa. Eu acho que a gente deu uma pincelada em tudo aqui. A gente deu uma parte conceitual mais Uhum. técnica, passando pela legislação, os teus exemplos aí do dia a dia, e a gente fez bastante mistura, assim, do que é da lei, o que é uma parte mais conceitual, mas o que existe no dia a dia, na prática também. Para a gente terminar, já caminhando aí para o final, eu queria dar alguns exemplos, né, de produtos assistivos, então, para quem não conhece, né? As pessoas acham que é mais voltado para a área digital, como eu falei bem no comecinho da live. Então, eu estou vendo aqui no seu óculos que você já tem a lupa, né, lateral no seu óculos, Sim, que tem. você usa no dia a dia. Tecnologia é importante para todos, mesmo que a pessoa não tenha deficiência, um dia todos nós seremos idosos, né, se Deus quiser. Então, lá na fase idosa, mesmo quem não tenha uma deficiência, vai precisar dos recursos de tecnologia, de ajuda técnica. Eu não tenho uma dificuldade visual, mas para eu ler uma bula, por exemplo, eu já não consigo ler. Alguma letra muito pequena, esses valores nutricionais dos produtos de supermercado. Então, essas lupas, né, esses ampliadores são extremamente importantes, não só na questão da pessoa conseguir enxergar, mas sim na questão do conforto visual, de você ler melhor, Sim. né, um rótulo, um produto, enfim. A questão de locomoção também, a gente tem dentro das empresas aí os manipuladores, carregadores, então muita gente acha que pelo fato da pessoa ter um problema no braço ou na perna, ela não vai conseguir trabalhar numa área produtiva, e não é verdade, ela vai poder produzir também. Eu posso oferecer um recurso desses para que ela tenha facilitado a questão de preensão, né, manipulação de materiais, destreza, coordenação motora. A mesma coisa para as pessoas com deficiência visual. Você comentou aí da bengala verde, né, que você não faz uso, mas tem pessoas que usam a bengala ou mesmo o cão-guia, né? A bengala, ela acha o obstáculo, o cão-guia desvia do obstáculo. Então, são ajudas diferentes também. A questão dos softwares leitores de tela. No Brasil, nós temos basicamente 4 aí, né? O JAWS, o É. DOSMAX, o Virtual Vision, o NVDA, e eles passam todas as informações da tela para a pessoa com deficiência visual, aí ela pode trabalhar normalmente ou acessar a internet normalmente. Eu trabalho numa empresa, Milena, que a pessoa responsável pela rede social da empresa é cega. Quem olha ali a rede social, interage com a rede social dessa empresa, não faz a menor noção que a Uhum. responsável por ela é uma pessoa que não enxerga. Quem Exatamente. forneceu isso? Né? A ajuda da tecnologia, que a gente está tratando aqui de tema de hoje. E também pela capacitação da pessoa, que foi aprendendo cada vez mais. Né? A inclusão é uma via de mão dupla. A gente tem o lado dos empregadores, mas a gente tem o lado da pessoa com deficiência, de se qualificar cada vez mais, né? Ir atrás de informação, que a gente conversou aqui que a falta de informação é ruim para tudo, né? Para preconceito e também para que a própria pessoa não consiga mostrar a potencialidade dela. A gente tem também scanner de voz, impressoras em braille, né, Milena? Tem muita Isso. coisa que as pessoas não têm noção o quanto poderia ser ofertado e bem ofertado, acima de tudo, para a população com deficiência. E assim nós teríamos a igualdade de oportunidades, não o ganho de privilégios, e elas teriam condição de mostrar as potencialidades delas, como você mostra a sua por onde você passa. Então, a mensagem que eu queria Isso. deixar com esse tema, aí eu já passo para você aí, é isso, que existe sim possibilidade de se investir em tecnologia assistiva, nas empresas e na inclusão social como um todo. Existem recursos de menor valor, porém os de maior valor, se forem encarados como investimento, nós teremos um retorno lá na frente. Então, não seria custo. Basta que as pessoas se informem, então,
a respeito das possibilidades de oferta de ajuda técnica, de tecnologia assistiva, e corram atrás para colocar essa cereja no bolo aí. Façam as revisões arquitetônicas, técnicas, sigam as normas técnicas da BNT, toda a legislação vigente, que inclusive dentro do decreto 5296 de 2004, que é o decreto que trata de acessibilidade no Brasil, ele fala da obrigatoriedade de se prover a ajuda técnica para a pessoa com deficiência. Aí, se a pessoa acha que não pode ofertar nada, ou que não vai adiantar nada, aí a pessoa com deficiência não vai ter condição de mostrar a sua potencialidade, tá bom? Autonomia, independência e habilidade funcional. Com a tecnologia assistiva, a gente tem tudo isso vindo à tona para vocês, pessoas com deficiência. Só fazer uma propaganda aqui desse meu livro, ó. Falei que eu trabalho bastante com empregabilidade de pessoas com deficiência. Cito nesse livro também a questão da tecnologia assistiva, que é um fator super importante, assim como as outras etapas da inclusão. Ok? Você quer fazer as suas considerações finais, Milena, em relação a isso que a gente conversou? Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui contando um pouco das minhas experiências. Eu tenho muita coisa aí para contar. Inclusive, também faço trabalhos com empresas de descrição de imagens. Então, muita gente me questiona, como você faz isso? Você descreve as imagens? Sim, eu tenho baixa visão, mas por conta de tecnologia assistiva, eu consigo ampliar, eu consigo ver cores, eu consigo fazer um monte de coisa aí e realizar meus trabalhos, como outros aí diversos que eu venho tentando, não fazendo, né? Porque eu acho que já é algo muito concreto na minha vida que eu descobri, principalmente em relação à tecnologia, que eu acho um mundo fantástico, acessibilidade na web, é algo assim muito legal que eu venho sempre aprendendo e quero compartilhar com todo mundo, e é exatamente isso que você falou, né? Todas as leis estão aí, as possibilidades, a gente precisa ampliar essas informações e passar para quanto mais pessoas, melhor. Então, só agradecer mesmo, fazer a propaganda aqui da minha página, me sigam lá, que qualquer dúvida a gente está sempre à disposição. Perfeito, Milena. Puxa, que bacana, viu? Você abrilhantar aí a nossa conversa com a tua experiência pessoal, profissional, né? A gente passar para o pessoal aí. Boa noite, Jane Ramos. Obrigado pela presença. Tudo que a gente colocou aqui, né, dessa parte conceitual aí da legislação, a gente casou direitinho com uma questão mais prática, né? Como você falou agora há pouquinho aí, a tecnologia possibilitou com que você mostrasse todo esse teu potencial, e assim como você, existem milhares, milhões de pessoas que, graças à tecnologia, são protagonistas do dia a dia, da vida profissional, social, como um todo. Viu, Milena? Muito obrigado mesmo. Com certeza, Queria eu que agradecer agradeço. a sua aceitação, todos que participaram aqui, todos que estão acompanhando a gente até agora. E é claro que se eu fosse aproveitar toda a tua experiência em tecnologia, né, Milena, nós precisaríamos de umas 5 horas aqui no mínimo, né? Mas acredito que Não, nessa horinha aí a gente conseguiu sintetizar bem legal aí tudo que a gente estava se propondo a fazer. Tá bom, Milena? Até uma próxima, não, né? com Aí, certeza. quando você tiver Com com São Paulo, você certeza. me avisa, tá bom? Parabéns pelo teu trabalho junto com o Ricardo. Vocês são pessoas protagonistas aí que fazem toda a diferença nessa parte de inclusão de pessoas com deficiência. Até uma Não, próxima, obrigada. pessoal. Obrigado a Obrigada. Até você, mais, Milena. gente. Até Até mais. mais, pessoal. Boa noite. Esse vídeo vai ficar gravado na página da Ergon Prime, tá bom? Milena e todos que estão assistindo aqui. Tá certo. Obrigada. Boa noite, gente. Até a próxima.